Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 4 e o título da lição é Discipulado das Crianças. Esse é um tema realmente relevante na igreja. E para comentar essas lições estão conosco dois convidados muito especiais. Graciela Rein, a professora Graciela Rein é a líder do Ministério da Criança e do Adolescente da Divisão Sul-Americana. Bem-vinda, Graciela. Obrigada, é um prazer estar aqui. Amém. E também está conosco o pastor Marcos Bonfim, que é líder do Ministério da Família aqui na Divisão Sul-Americana também. Bem-vindo, pastor. Olá, muito bom estar aqui. Vamos fazer uma oração, então vamos dar continuidade a este importante tema, discipulado das crianças. Pastor Bonfim. Senhor Deus, invocamos a Tua presença enquanto estudamos a Tua palavra e pensamos na herança que o Senhor nos deu, os nossos filhos, os filhos da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que mais lembro da minha infância é o culto familiar. Já depois de alguns anos de casado, tínhamos que fazer uma viagem, as passagens estavam compradas, mas alguma coisa, por alguma razão, aquela manhã acordamos mais tarde do normal e já estávamos atrasados para a viagem. Foi uma correria até que finalmente já estávamos prontos para sair. Nesse momento, minha filha mais nova perguntou: pai, a gente não vai ter culto familiar hoje? Rapidamente respondi que claro que sim, vamos ter, só que no ônibus, agora não dá mais. E ela se colocou em uma posição assim quase radical, disse: o Senhor nos ensinou a ter sempre culto familiar antes de sair da casa. E então todos nos olhamos e nós decidimos fazer alguma coisa rápida. Pegamos a lição da Escola Sabatina, todos os materiais e leímos rapidamente, aí parados na porta da casa. Em seguida saímos correndo com aquela velocidade inusual, oramos rápido e fomos para o terminal do ônibus. Quando chegamos ao terminal, o ônibus já tinha saído. Todos olhamos para a nossa filha com aquele olhar crítico, não foi por tua culpa, e aquele culto familiar que podíamos ter feito aqui, enfim. Assim que tivemos que comprar novamente uma nova passagem e esperarmos silenciosamente ao seguinte ônibus, aproximadamente 2 horas depois que esse ônibus sairia. Enquanto aguardamos o próximo ônibus, um movimento estranho começou a acontecer ali no terminal. Depois nós tomamos conhecimento de que o ônibus que saiu em aquele horário que nós teríamos que ir, teria sofrido um acidente fatal. 27 pessoas morreram. Nesse momento todos olhamos para nossa filha de uma forma diferente, de satisfação, de gratidão. Abraçamos a ela, nos abraçamos todos, dimos graças a Deus. O culto familiar daquela manhã salvou as nossas vidas. E esse será o tema de nossa lição desta ocasião. O foco é entender a importância de cuidar, discipular as crianças. Isso é fundamental e isso nós vamos estudar a continuação. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos falar de dois assuntos agora nesse tema, discipulando crianças. Em primeiro lugar, a importância do discipulado das crianças. E, em segundo lugar, a metodologia. Qual é a metodologia bíblica para o discipulado das crianças? Vamos começar com a primeira, então. Por que, pastor Marcos, é tão importante discipular as crianças, especialmente nesses primeiros anos? O nosso cérebro é um órgão maleável. Ele está continuamente em formação. E começa isso já na barriga da mãe. Mas os 3 primeiros anos são muito importantes. Depois, os 7 primeiros anos também têm sua importância. Mas esse cérebro vai se desenvolvendo até os 25 anos. Então, é muito importante que os pais sejam ativos nisso. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar,
e até quando for velho não se desviará dele. Ou seja, a época de a gente ensinar as coisas é no começo da vida. Alguns pais dizem, vou deixar para mais tarde, e perdem o bonde da história. Eu li um livro de Tim LaHaye, um psicólogo americano, cristão, ele dizendo que ele lembra de quando ele aceitou o chamado para viver a vida cristã, aceitar Jesus. O pai dele era pastor, ele foi à frente com 3 anos. E todos se riam dele. Quando a criança vai à frente aceitar um chamado, todos riem. Mas ele lembra que ele aceitou Jesus e levou a sério. E hoje é um servo de Deus. E isso causa um impacto. Alguns dizem que a personalidade, o caráter é formado nos primeiros anos. Especificamente, alguns inclusive atrevem a falar alguns percentuais, 70% da personalidade, do caráter se forma nos primeiros 7 anos. Né? E o caráter é formado pelo conjunto de hábitos. E quem forma os hábitos são os pais. A regularidade, sempre fazer a mesma coisa, na mesma hora, todos os dias. Aí os hábitos espirituais são os principais. Depois tem hábitos físicos, que em algum momento vamos falar também, mas é muito importante a formação de hábitos, né? Esses primeiros passos, né, Graciela? Como é que devíamos cuidar desses primeiros passos das crianças? Realmente são muito importantes. Eu li uma citação que fala que quando uma criança pode já amar a sua mãe e confiar nela, já pode confiar e amar ao amigo da mãe. Isso é muito assim importante, né? E eu penso o que Jesus nos deixou na sua palavra foi essa oportunidade quando Jesus estava com seus discípulos e tantas mais, mas Jesus aqui ele falou, né? Aqui podemos ler em Marcos, nós podemos ler no verso 13 do capítulo 10. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus nos deixou, nós temos que cuidar delas, e nós temos que cuidar desde que elas nascem, como o pastor Bonfim falou, e já no ventre da mãe também, essa ensinança através de cantos, de músicas, eles já têm uma percepção do que é adoração a Deus. Inclusive, algumas mães cantam cantos aos filhos que estão no ventre, né? Isso. Interessante. Não, que isso. Alguns pensam, não, que estão 1 ano, não sabem de nada. E dizem, não, vou começar a fazer culto com eles a partir, talvez, quando eles começam a ter consciência. E eu acho que é errado, porque a educação deles pode começar apenas nascem, já começar com hábitos de culto familiar. Ajuda o pai, ajuda a criança. Minha esposa orava pelo alimento, pela amamentação, já no primeiro dia, junta a mãozinha do bebezinho e já você ora. Né? Eu penso, pastor, em um apóstolo que foi o Timóteo. Ele foi crescendo em um ambiente pagão, mas temos a influência de quem? De sua mãe e de sua avó. E foi tão bom conhecer a experiência deles que isso nos ajuda a nós seguir o exemplo deles, para preparar as crianças desde que são pequenas, porque ele cresceu em um ambiente pagão. Eu acho que seus coleguinhas eram pagãos também, mas essa base colocada no lar deixou a marca para o Timóteo. Para sempre, né? Para sempre. Tem uma coisa muito importante. Deus criou nosso cérebro para ele aprender por presença. Nós aprendemos pela presença, por estar junto. Mais do que por ensino, é por exemplo. E por isso a criança fica 9 meses, 24 horas com a mãe no ventre. Depois sai, mas ainda precisa muito da presença da mãe. Já não está mais no mesmo corpo, mas precisa muito da presença da mãe. Depois vai se desligando até que por fim forma uma outra família, mas é um processo, não pode desligar abruptamente. Então, é muito importante ter a presença, pelo menos da mãe, perto. Nós falamos um pouquinho sobre a metodologia bíblica de discipular crianças. Jesus mesmo foi discipulado quando era criança. Qual foi o método de Maria, por exemplo, quando cuidou de Jesus? Qual foi a ferramenta que ele usou? Enfim,
como foi a metodologia de Jesus, ou de Maria nesse caso? Tem alguns textos que eu me lembro da palavra de Deus, né? Um deles é, como pode o jovem conservar puro o seu caminho, observando conforme a tua palavra, né? E Apocalipse, bem-aventurados que leem, os que ouvem, os que guardam. Guardam é memorizar. Guardar é pôr para dentro e ficar lá. Maria usava a palavra de Deus. Jesus era versado nas Escrituras porque Maria fez o seu trabalho de colocar a Bíblia, as Escrituras dentro da mente de Jesus. Existem alguns hábitos que têm que ser formados e se fala um pouco sobre como formar hábitos. Como formamos hábitos nossas crianças? Eu penso que, por exemplo, uma criança de 0 a 5 anos precisa isso. Precisa hábitos. Precisamos nos formarem o hábito, mas eles precisam conhecer e saber obedecer. Eles já concebem o amor, o gozo e tudo, mas o respeito e tudo isso. Então, nós temos que formar nessa linha, mas já uma criança de 5 a 10, 12 já, ou de 6 a 12, já pode ler. Então, essa criança já vai conhecendo mais. Então, os pais temos que ajudar eles a ler a palavra de Deus, a conhecer. E quando tem mais idade, já eles podem discutir e já entrar em um conhecimento maior. Então, uma influência poderosa seria o exemplo. Já falamos um pouco sobre isso. A criança terá hábitos se os pais tiverem hábitos. Isso. Isso é exemplo. Depois falamos pela palavra de Deus. Agora, se fala também sobre alimentos. Como criar hábitos através da comida? Isso é muito importante. A comida, ela regula a nossa vida. Você ter horário para comer, horário para não comer, isso é um assunto muito sério. Nós temos a revelação de Deus, Deus dizendo que nenhuma partícula devia entrar em nossa comida entre as refeições. Isso ensina a criança domínio próprio. Isso ensina a criança a cuidar do seu corpo como o templo do Espírito Santo. Então isso é muito importante, isso vai afetar a vida espiritual, vai afetar a salvação. Muito sério. Então, o pai e a mãe ensinarem hábitos de saúde, isso é muito importante. Então, um reflexo de uma criança que está não sendo discipulada corretamente é que ele come o que quer, come a hora que quer, do jeito que quer. E quando isso é uma evidência de que todo mais está começando E alguns pais confundem isso com amor, né? Eu vou dar uma comidinha, eu vou dar um salgadinho fora de hora. E eu vou agradar a criança, o gosto dela, né? Vamos levar comida para a igreja, né? Comida dentro da igreja. Além da irreverência, é a intemperança, né? É uma coisa muito dura isso. E eu acho que também o hábito, tanto para a saúde, de alimentos, é também o hábito na vida espiritual, né? Porque a palavra diz em Deuteronômios que nós temos que repetir a palavra quando nós levantamos, quando deitamos, quando andamos. Então, quando nós andamos no carro, quando nós comemos, em todo momento, fazer aplicações espirituais para que essa criança tenha uma vivência, uma experiência a cada dia com Jesus e o conhecimento. Claro, é um ensino formal e informal. Isso. Ao sentar é o ensino formal, é o culto da família. Assim é. E ao levantar, ao andar é o informal. Quer dizer, em todo momento, o pai e a mãe devem estar inculcando, colocando na mente da criança as coisas espirituais. Né? Esse texto que o senhor leu no início, instrui a criança no caminho, quando ele é criança, e quando for velho, não se apartará dele. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Como podemos aplicar essas lições em nossa vida diária, especificamente em nossa rotina como igreja? A igreja tem desenvolvido um projeto chamado Encontro de Pais, organizado pelo Ministério da Família. Vale a pena participar desses projetos. Se preocupem um pouco para poder procurar informações referente a esse projeto. Também a igreja tem desenvolvido o projeto Pegadas, que é um projeto que convida os pais para poder ter um projeto intencional de discipulado com seus filhos. Também temos a Escola Sabatina, que atende todas as faixas etárias da igreja. É muito bom que todos estejam ali nessa escola
sabatina. E aí temos 4 grandes ênfases, não é, Graciela? Quais são esses 4 ênfases do Ministério da Criança, especificamente na Escola Sabatina? Nós, através da lição da Escola Sabatina, através de 4 dinâmicas, queremos ajudar para as crianças ser discipuladas. E nós temos a dinâmica da graça. Para quê? Para que as crianças possam conhecer bem o amor de Deus para cada uma delas. Mas também temos a dinâmica de adoração, que cada mês elas vão ter diferentes ênfases. Adoração que a criança possa conhecer ou possa amar a Deus de todo o coração, por ter respeito e fazer o melhor para Deus. Mas também que a criança aprenda a amar os demais, os representantes da família, as pessoas da igreja, os coleguinhas, tudo isso. Mas também ensinar que é bom amar os outros, mas servi-los e transmitir o amor de Deus para os outros também. Dessa maneira, nós queremos fazer parceria com os pais. Precisamos para que os pais possam ajudar a que essas lições possam ser praticadas na casa e tenha cada criança sua vivência com essa prática, mas, sobretudo, o amor a nosso Deus. Então, aí temos 4 grandes pilares no Ministério da Criança, especificamente na Escola Sabatina. Eles aprendem, em primeiro lugar, graça, aprender a conhecer a graça de Deus. Adoração a Deus, respeito pelas coisas de Deus. Em terceiro lugar, comunidade, viver entre outras pessoas em paz. E, finalmente, serviço para viver para os demais. E é interessante que esse Ministério da Criança está fortalecido, está focado, não é tanto em saber alguma coisa, em praticar esses valores cada dia nas casas. E por isso, há uma grande parceria entre a Escola Sabatina e também os pais em todas as igrejas. Deus abençoe todos os pais. Vamos a continuar agora e vamos a ter a parte da criatividade. A primeira coisa que vem à minha mente é o culto familiar. As melhores lembranças que têm as pessoas de sua infância na igreja é o culto familiar. Uma prática que jamais deveria ser negligenciada. É provavelmente a prática familiar mais importante, porque especificamente dessa maneira estamos dizendo que Deus é importante nessa casa. Estamos dizendo que Deus é quem dirige a casa, quem construi a casa. Onde esta prática está esquecida, há muitas janelas abertas para que o lar seja autodestruído. Onde está, então, a fortaleza do lar? Está no culto familiar. O que podemos esperar de um lar que negligencia o culto familiar, então? Quero dizer mais, se todos os lares dos adventistas tivessem culto familiar, esse momento sagrado da manhã e de noite, nossos cultos na igreja seriam verdadeiramente cultos inspiradores. Muitas vezes os cultos da igreja são o reflexo do culto da família. Vamos, pela graça de Deus, estabelecer, restabelecer e tomar a decisão de praticar o culto familiar em nossa família. E assim possamos ter uma iniciativa para discipular todas as nossas crianças. Que Deus os abençoe nessa decisão. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos dá um conselho e queremos seguir esse caminho juntamente com toda a sua fortaleza e sua direção. No nome de Jesus. Amém. Amém.